Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Prosseguimos com as nossas meditações sobre a língua. Num ambiente social em que os meios de comunicação abordam diariamente o tema da corrupção, não é de estranhar que muitos, ao mesmo tempo que sentem ferver-lhes por dentro a indignação ante as notícias, repitam sem perceber palavras quase iguais a outras que já foram pronunciadas há perto de 2000 anos. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões injustos. O que talvez eles tenham esquecido é que essas palavras foram colocadas por Cristo na boca de uma figura que apresentou como paradigma da hipocrisia, o fariseu. Pode ser que você, ao ouvir mencionar esse aspecto, tenha comentado baixinho de si para si, mas pelo menos roubar eu não roubo. Caso tenha pensado isso, peço-lhe que não leve a mal uma pergunta. Será? É natural que você me diga o que quer dizer com isso. Insinua que não desejo insinuar coisa alguma, mas apenas convidá-lo e me convidar a mim mesmo a uma reflexão que nos pode ser proveitosa. Quando pensamos que nunca roubamos, sem dúvida temos em mente a certeza de que jamais nos apropriamos do dinheiro nem de objetos de valor de ninguém. Não fizemos falsificações, não roubamos cartões de crédito, não armamos arapucas para apanhar incautos, nem nos dedicamos a viver como os estelionatários da trapaça. Quanto a isto, graças a Deus não há nenhuma dúvida. No entanto, deveríamos cair na conta de que existem bens muito maiores do que as barras de ouro, as mansões e as contas bancárias. Esses bens são o bom nome, a boa fama, a dignidade. Todo ser humano tem o direito de ser respeitado na sua dignidade. Um bem que lhe pertence porque lhe foi dado juntamente com a alma, feita à imagem de Deus pelo seu Criador. Tirar ou manchar injustamente o bom nome é roubar um tesouro muito mais valioso do que os bens materiais. Diante da Assembleia Geral da ONU, São João Paulo II dizia: todo ser humano tem uma dignidade que jamais poderá ser diminuída, ferida ou destruída. Antes, deve ser respeitada e protegida. Perguntemos-nos então, será que eu nunca privei ninguém, pelo menos parcialmente, destes bens? Não terei contribuído com as minhas críticas para sujar injustamente um nome ou prejudicar uma reputação? Pois bem, a propósito de ladrões, talvez nos convenha pensar um pouco neste assaltante insidioso e eficiente que não poucas vezes é a nossa língua. A faísca que costuma acender a chama da língua é o mau juízo. Primeiro pensamos, depois falamos. Mesmo que a diferença entre ambos os atos, pensar e falar, seja de uma fração de segundo. Em todo caso, é evidente que se falamos mal de alguém é porque antes pensamos mal. Mais uma vez, vem à lembrança a frase de Cristo, que está no fundo de todas estas páginas. A língua fala daquilo de que está cheio o coração. Quando admitimos um mau juízo, é difícil que depois
Isto não se traduz externamente, quer em atitudes, por exemplo, de antipatia, de menosprezo, de desconfiança, quer em comentários. Não confio em fulano, em fulana. O que será que está tramando esse aí? Vai ver que está fingindo. Todos nessa repartição são desonestos, etc. Daí a cair na murmuração demolidora e até mesmo a escorregar para a calúnia, vai somente um passo. O novo catecismo da Igreja Católica, que com a sua precisão de doutrina nos ajuda sempre quando temos uma dúvida, e é bom consultá-lo. Quando trata do tema que agora nos ocupa, diz: torna-se culpado de juízo temerário aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Diz mesmo tacitamente, quer dizer, mesmo sem falar. Basta o assentimento interior. Basta admitir como verdadeiro por dentro, sem fundamento suficiente, um erro moral, uma falha de alguma pessoa. Para não cair nesse pecado contra a justiça e a caridade, temos que pedir ajuda a Deus, porque às vezes pode ser um pecado grave. Por isso Cristo nos manda taxativamente: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. Por Deus, lógico. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. No Catecismo lemos ainda isso: para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar de interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Tanto quanto possível, diz o Catecismo. E aí está a chave que nos permite entender corretamente o que Jesus mandou. Não julgueis não significa que Nosso Senhor nos convide à ingenuidade ou à irreflexão. Há erros alheios que não precisamos julgar, porque são patentes. Por exemplo, um crime cometido à vista de várias pessoas. Em todos estes casos, porém, Deus nos pedirá a humildade de não entrarmos no terreno que só pertence a Ele, que é o juízo sobre o fundo último dos motivos e das intenções. Somente Deus vê o fundo do coração. E exatamente nesse contexto é que foi escrita esta bela consideração de São José Maria Escrivá. Não admitas um mau pensamento de ninguém, mesmo que as palavras ou obras do interessado deem razoavelmente motivo para assim julgares. Mas o autor, o mesmo santo, não se contradiz quando no mesmo livro, que é o livro Caminho, afirma que às vezes existe um dever de julgar. É claro que se refere apenas ao dever de ofício, que não se refere apenas ao dever de ofício dos juízes. Refere-se, pelo contexto, especialmente ao dever que têm todos aqueles que são responsáveis por outros: pais, autoridades, empregadores, encarregados, professores. Julgar nestes casos, sempre como é óbvio, com fundamento suficiente, é um verdadeiro dever de amor e de justiça, tanto para ajudar o interessado, aconselhando ou corrigindo, como para prevenir possíveis males para outras pessoas. Portanto, não ofende a Deus, nem lesa a dignidade do próximo, quem, por exemplo, fecha a 4 chaves as garrafas de pinga ou de whisky após ter verificado que alguém já sumiu lá em casa com 3 delas. Da mesma forma, não julga mal a mãe que põe restrições a certas saídas noturnas do filho adolescente
ainda que este se sinta ferido de desconfiança, tendo em conta que o filho, por melhor que seja, certamente não é um arcanjo, e por isso sente ferver por dentro as mesmas más inclinações que qualquer outro ser humano, especialmente se se mete num ambiente propício para que essas más inclinações despertem. Mas tudo que acabo de dizer não anula absolutamente o fato de que, com muita frequência, nós caímos no erro de fazer juízos temerários, quer dizer, sem fundamento. Esses sim ofendem a Deus e ao próximo. Como evitá-los? Alguma vez que surgem quase sem os percebermos? Olha, além de crescer no amor e nas virtudes, de ter Deus mais metido dentro do coração, muito nos pode ajudar a reconhecer o motivo íntimo desses nossos juízos críticos, do nosso espírito crítico. Refletiremos um pouco na próxima meditação.